Olá, queridos professores e professoras! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo preparado pela Secretaria de Escola Bíblica. Que bom ter vocês aqui! Hoje, a gente vai caminhar juntos pelo ensino da lição 5, que traz um convite que é, ao mesmo tempo, direto e cheio de esperança. O convite ao arrependimento. E já começamos com essa promessa fantástica, né? Essa fala que veio através do profeta Zacarias é o coração da nossa lição. É uma mensagem que, olha, atravessa os séculos, trazendo esperança para um povo que estava completamente desanimado e que ecoa até hoje com a mesmíssima força e misericórdia. Bem, para a gente organizar nosso entendimento e sentir o peso dessa mensagem, vamos primeiro dar uma olhada no mundo em que Zacarias vivia. Afinal, que cenário era esse que precisava de uma palavra tão urgente? Então, vamos imaginar a situação. Já tinham se passado 16 anos desde que a reconstrução do templo tinha começado. O que começou com uma grande festa, com celebração, agora estava parado, completamente paralisado. A oposição dos inimigos foi tão intensa que um desânimo profundo tomou conta de todo o povo. E é justamente nesse cenário de desânimo total que Deus levanta uma verdadeira equipe de despertamento. Zacarias, que era um jovem de linhagem sacerdotal, une a sua voz à do profeta Ageu, que já tinha começado esse trabalho. A missão deles? Despertar o povo e fortalecer a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. E o nome Zacarias já diz muito, sabe? Significa o Senhor se lembra, e isso é fundamental na mensagem dele. O profeta não vai falar só sobre o futuro. Ele convoca o povo a se lembrar do passado para conseguir, de fato, transformar o presente. A mensagem começa de forma bem direta, relembrando a ira justa de Deus contra a desobediência que foi persistente, contínua, dos antepassados. A idolatria, a injustiça, a perversão moral, tudo aquilo tinha ofendido a santidade de Deus e, claro, trouxe consequências muito severas. Mas atenção, e esse é um ponto muito importante para a gente passar para os nossos alunos, o objetivo aqui não era gerar culpa ou vergonha. Era, na verdade, um chamado para aprender com a história, para que aquela nova geração não repetisse os mesmos erros que levaram seus pais para o exílio. Era um convite ao discernimento espiritual. E aqui a gente chega no ponto crucial, no coração da lição. O que esse chamado ao arrependimento realmente significa? Vamos agora ao cerne desse ensino. A nossa lição destaca uma palavra hebraica muito importante, chuve. E chuve não descreve um sentimento passageiro de tristeza pelo erro, não. Chuve é uma ação, é uma mudança consciente, uma decisão de mudar de direção, dar as costas para o pecado e se voltar completamente para Deus. Olhem só como este slide organiza bem essa ideia. É ótimo para a gente explicar nas nossas classes, né? Arrependimento não é saudosismo, não é só um sentimento de culpa. É uma mudança real de postura, uma ação deliberada de retorno a Deus e uma decisão firme de obedecer daqui para frente. E este quadro ilustra de forma brilhante os dois caminhos possíveis. A resposta de Deus está diretamente ligada à nossa ação. A um arrependimento sincero, ele responde com o quê? Com misericórdia e restauração. Mas a rebeldia contínua, a resposta é o juízo, exatamente como aconteceu com os antepassados deles. Vamos avançar então. Como tudo isso se desdobra em lições poderosas para as nossas vidas e para os nossos alunos hoje? Como a gente pode aplicar essa mensagem de um jeito bem prático? A lição nos chama a olhar para a nossa própria história e também para a história dos outros, não com um olhar de julgamento, mas com humildade. As falhas do passado, quando a gente olha para elas através da lente da graça, se tornam os nossos maiores professores. E isso nos leva direto para a pergunta 5 da nossa lição, que é um ponto excelente para aprofundar a reflexão nas classes. A pergunta é: de que forma lembrar o passado pode fortalecer sua fidelidade a Deus no presente? Ou seja, como os erros que já cometemos podem, na verdade, nos impulsionar a uma fidelidade ainda maior a Deus hoje. É uma ótima conversa para... A mensagem de Zacarias, como a gente disse, não ficou presa no tempo, de jeito nenhum. Ela atravessa os séculos e nos apresenta hoje o mesmo convite, tão profundo e transformador quanto naquela época. Essa promessa revela tanto sobre o caráter de Deus, não é mesmo? Ele é aquele que, em sua infinita misericórdia, se aproxima de todos que desejam recomeçar. O mesmo Deus que julgou a rebeldia do passado, agora acolhe com uma compaixão imensa os que se arrependem. E isso nos leva à pergunta 6, que é para uma aplicação bem pessoal e imediata. A lição pergunta:
Há algo em sua vida que o Espírito Santo tem chamado você a abandonar hoje? É uma pergunta para a gente parar e pensar se o Espírito Santo está nos chamando a um chuv, a um retorno a Ele, em alguma área específica da nossa vida agora. E para que tudo isso se torne bem prático, a lição nos deixa um desafio para a semana. São 3 passos simples, mas muito profundos. Primeiro, examinar a própria vida, reconhecendo as áreas que precisam ser corrigidas. Segundo, buscar o arrependimento genuíno diante de Deus em oração. E terceiro, se comprometer a caminhar em fidelidade no presente. É isso, pessoal, que essa mensagem de arrependimento e restauração nos impulsione de verdade nesta semana. E por favor, não guarde esse ensino só para você. Compartilhe estes recursos da SEB com outros professores, com seus alunos. Juntos, a gente pode ajudar mais pessoas a irem ao cerne da palavra de Deus. O link para acesso direto é promessistas.org/lb354.